Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje iniciaremos o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Pessoal, nem acredito que já estamos no capítulo 20, como passou rápido. E esse capítulo, ele já inicia, tá? Com perguntas e respostas, então já é um pouco mais, objetivo. Então vamos para mais um vídeo. Pessoal, então vamos lá. O capítulo 20, ele é a influência moral do médium. Nome bem autoexplicativo, né? Influência moral. Qual é a influência moral do médium sobre a mediunidade, né? Então, olha lá. Questões diversas. A dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. E ele já pergunta aqui na primeira questão. O desenvolvimento da mediunidade é em razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita tem relação com o organismo, é independente da moral. Então, por isso que vemos que tem pessoas que não são moralmente elevadas, que tem mediunidade. A mediunidade, todo mundo tem a médium, gente. Tanto pessoas boas, né, pessoas com a moral elevada, quanto pessoas que não têm a moral elevada, têm mediunidade. A mediunidade é do organismo. Por isso que Kardec fala, que nós já vimos tanto no livro dos médiuns, quanto no livro dos espíritos, que todos nós somos médiuns. É muito raro quem não tem mediunidade nenhuma, tá? Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, tá? Nós já estudamos sobre isso, inclusive, tanto aqui no nosso estudo do livro dos médiuns, quanto no nosso estudo do livro dos espíritos, tá? Aí, aqui na segunda pergunta, ele fala aqui, ó. Sempre se disse que a mediunidade é uma graça, um dom de Deus, um favor. Por que, então, não é privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas, que são dotadas em alto grau e que as desperdiçam? Todas as faculdades são favores dos quais devemos dar graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Poderiam perguntar por que Deus dá uma boa vista aos malfeitores, agilidades aos gatunos, eloquência àqueles que a dela se servem a dizer coisas más. A mesma coisa com a mediunidade. Pessoas indignas são dotadas porque têm mais necessidade que as outras para se aperfeiçoarem. Pensam que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sob seus passos. Então, gente, é a mesma coisa. Perguntar o porquê Deus dá mediunidade a pessoas que não fazem bom uso dela é a mesma coisa de perguntar por que Deus dá a visão para as pessoas que usam da boa vista para fazer maldade. É a mesma coisa. Deus é bom e dá a oportunidade para que a gente possa nos aperfeiçoar, até para as pessoas ruins. A pessoa ruim, gente, vamos entender o seguinte: o ser humano, né, que ainda está no mal, aquele nosso irmão, porque ele é um irmão e nós temos que olhar com um olhar de consolo, ele aqui, né, que ainda está enraizado no mal, ele precisa ser aperfeiçoado da mesma forma que nós. E nós precisamos vê-lo com esse olhar. E Deus o olha dessa forma. Da mesma forma que ele nos dá a oportunidade de todos os dias recomeçar, de todos os dias de nos elevar, ele também dá essa oportunidade para esse irmão. Por isso que muitas das vezes essas pessoas que a gente se considera essas pessoas ruins, que têm mediunidade, têm essa mediunidade, justamente por isso, porque Deus está dando uma oportunidade dele tentar fazer diferente, dele tentar começar de novo, dele usar a mediunidade para o bem. Se ele está usando ou não, isso ele vai arcar com essas consequências no futuro. Mais cedo ou mais tarde, isso vai voltar para ele. Agora, não cabe a nós ficar atirando pedras a essa pessoa. Claro que nós precisamos sim identificar o mal, mas ficar tacando pedras como se nós fôssemos superiores também não leva a nada, entende? Porque só mostra que também somos falhos e orgulhosos. Isso também, e nós estudamos, inclusive, essa semana sobre isso no Evangelho. Né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, vamos também segurar a onda. Então, é importante que nós vemos isso, que Deus está sempre dando oportunidades. A mediunidade também é uma oportunidade de elevar-se, de amadurecer, de evoluir.
Entende? E agora, por último, ele pergunta o seguinte: os médios que fazem mau uso de sua faculdade, que não se servem para fazer o bem, ou que não aproveitam sua instrução, sofrerão as consequências disso? Se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que se vê claro e que tropeça é mais censurável que o cego que se tomba no fosso. Então, sim, gente, o médium que usa a mediunidade para o mal será duplamente punido, porque ele tem ainda mais acessibilidade para poder ver, para poder se esclarecer, e ele está escolhendo, ele está optando a estar no mal. Ele está fazendo essa escolha consciente. E ele está optando, né, a ficar na sombra. Então, sim, ele será duplamente punido. Então, olha a importância, gente, de usar a mediunidade para o bem. Olha a importância, tá? De sempre fazer reforma íntima. Gente, por isso que a reforma íntima ela é a base. Você tem que ter reforma íntima, gente, em dia. Se você quer ser um bom médium, se você quer ser um cristão, se você quer ser um bom espírita, reforma íntima diariamente. Senão, dificilmente você vai ser um bom médium, dificilmente você vai ser um bom cristão, dificilmente você vai ser um bom espírita, tá bom? Semana que vem nós continuamos nessas nossas perguntas e respostas. Um beijo, tchau!